Falta a instituição comunicar a família para o conselho de criança, por exemplo, procurar esse adolescente para saber o que está acontecendo. Então, e aí eu acho interessante para eles, o conselho escolar, contar na instituição, dar justificativa lá na pista da instituição, e dar as coisas jogadas, joga um congressa de vocês, e não vai fechar e dar continuidade para o adolescente. Para compor a mesa de honra, convidamos a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, senhora Paula Maria Lutz Jorge Amorim, que presidirá a mesa diretora e coordenará a audiência pública. Temos a honra de convidar o ilustríssimo professor, doutor, senhor André Luiz Freitas Dias, coordenador geral e acadêmico do programa Polos de Cidadania do FMG. Para reafirmar o papel do Judiciário como instrumento de efetivação dos direitos sociais, convidamos o excelentíssimo promotor de Justiça, senhor Marcelo Mata Machado Leite Pereira, para compor a mesa diretora. Para também compor a nossa mesa diretora, muito nos honra a presença da senhora Beatriz Peixoto Madureira, secretária municipal de Desenvolvimento Social. Para participar da abertura dos trabalhos, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira. Para reafirmar o papel do Judiciário como instrumento de efetivação dos direitos humanos, convidamos a excelentíssima senhora Isabela Pires, defensora pública da nossa comarca. Para reafirmar o papel da preservação, manutenção e restauração da segurança da ordem pública, convidamos o cabo de Nelson da Silva, representando o ilustríssimo senhor Alexandre Raul Rosa Ferreira, tenente da Polícia Militar da nossa comarca. Convidamos o senhor Wallace Aparecido Machado, presidente do Conselho Tutelar, que é o órgão fundamental na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, João Marcos Seabras de Souza. Convidamos agora a senhora Neuzete Chaves para fazer a leitura do edital que irá reger os trabalhos da audiência pública. Boa noite a todos. Edital de convocação de audiência pública. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CNDCART, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, tendo em vista as disposições constantes do inquérito civil do Ministério Público, na Lei Federal nº 8.069 de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Federal 12.594 de 2012, que institui o Sistema Nacional Socioeducativo, a SINASE, na Lei Municipal 2.118 de 2015, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, convocou toda a população concessionense para participar da audiência pública sobre o Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas em meio aberto, que será regida pelas seguintes regras. Artigo 1º. A audiência pública será realizada no dia 12 de setembro de 2017, às 17h30, no Centro de Formação Humana de São Joaquim, CEFOR, situado na Travessa Dona Dócia, número 2265, bairro Centro, em Conceição do Mato Dentro. Artigo 2º. A audiência pública tem como objetivo apresentar e debater a versão preliminar do Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas em meio aberto, dirimir dúvidas e recolher críticas e sugestões para subsidiar a elaboração e
elaboração da versão final a ser submetida à deliberação do plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDK. Artigo 3º. A realização da audiência pública seguirá a seguinte programação: abertura às 17h30, apresentação sobre o processo, apresentação do processo de elaboração do Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas em meio aberto e síntese de seu conteúdo. Devido divisão dos participantes em grupos de discussão sobre os 3 eixos do Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas em meio aberto e detalhamento e dinâmica do trabalho da proposta. Trabalho dos grupos de discussão, apresentação em plenária dos resultados dos grupos de discussão, 15 minutos para cada grupo. Manifestação da plenária e apresentação dos grupos de discussão, 3 minutos por pessoa. Considerações finais, encaminhamento e encerramento. Artigo 4º. A versão preliminar do Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas em meio aberto estará disponível no site www.cmd.gov.mg.br. No site também www.polosdecidadania.com.br, www.controletransparente.com.br. Na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Basílio Santiago, número 91, bairro Centro. Na sede do Conselho Tutelar, localizada na Rua Basílio Santiago, número 105, bairro Centro. Na sede do Programa Polos de Cidadania, em Conceição do Mato Dentro, localizado na Rua Daniel de Carvalho, número 379, bairro Centro. Artigo 5º. A realização da audiência pública envolverá sistematização das contribuições recebidas a partir da relatoria das discussões realizadas nos grupos e na plenária, respostas às propostas recebidas, publicidade com ampla divulgação do conteúdo dos debates e dos resultados construídos. Seguimos. Neste momento, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Paula Maria Uti Jorge Morim, fará a abertura oficial. Nossas boas-vindas. É com muita satisfação que declaro aberta a audiência pública sobre o Plano Municipal de Atendimento a Medidas Socioeducativas em meio aberto. Ressalto que essa audiência pública não é só um evento. O nosso Conselho acredita que a participação popular é um valor fundamental e imprescindível. Aqui e agora vivemos um espaço de controle social, essencial para o combate da construção da política pública eficazes para a garantia da integração e ressocialização de adolescentes sem conflito com a lei. Destaco ainda a importância e relevância do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na nossa sociedade e como órgão garantidor de direitos. Nosso objetivo é trazer toda a sociedade para o centro do debate e do planejamento da política pública voltada para a criança e adolescentes em Conceição do Mato Dentro. Informamos a todos os presentes que as inscrições para a manifestação pública já podem ser realizadas na mesa de credenciamento. Ressaltamos que iniciamos as inscrições às 18h30 e encerraremos às 19h30. Neste momento, ouviremos o excelentíssimo promotor de justiça, senhor Marcelo Machado Leite Pereira. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente a presidente do Conselho Municipal de Crianças e Adolescentes, a Paula. Boa noite. Cumprimentar também o seu prefeito municipal de Conceição do Mato Dentro, Zé Fernando Aparecido de Oliveira. Eu estou com
radiando aqui alguma coisa boa do seu pai aqui, acabei de confundir o nome. Gostaria também de cumprimentar o presidente da Câmara dos Vereadores, João Marcos, cumprimentar o professor André Polos, cumprimentar a Beatriz, secretária de Assistência Social, a defensora pública Isabela, todos os presentes. Vou começar fazendo um pequeno esclarecimento cerimonialista. Nossa Constituição atribui responsabilidade pelas nossas crianças e adolescentes a todos, né? A família, a sociedade, o Estado. E aí dentro do Estado foi dito aqui, tanto na oportunidade que eu fui convocado como a doutora Isabela, que era o papel do Poder Judiciário na efetivação desses direitos. Isso não está errado, o Poder Judiciário tem um papel fundamental nessa promoção de direitos das crianças e adolescentes, mas tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública tem um papel também importante, né, nessas políticas de efetivação de direitos, e muitas vezes esse papel é exercido independente do Poder Judiciário. Vamos primeiramente dizer que foi um trabalho construído de forma bastante participativa, né? Um trabalho que é uma atribuição do município, mas que a gente, do Ministério Público, junto com o Programa Polos de Cidadania, identificou essa necessidade dentro do município e através dos projetos que o Ministério Público fomenta no município, nós conseguimos, né, identificar essa demanda municipal e o Programa Polos acabou servindo aí de âncora aí para fazer caminhar, né, a construção desse plano que hoje culmina nessa audiência pública. O trabalho do Conselho foi também de extrema valia. Nós temos oportunidades de participar de outros conselhos e dificilmente um conselho consegue se arregimentar, se organizar e trabalhar uma pauta tão extensa, tão complexa como foi o trabalho. Então gostaria de agradecer imensamente também a todos os membros do conselho, que sirva de exemplo para outros conselhos que a gente tem aqui no município, que precisam precisam trabalhar, precisam se envolver nas questões afetas às políticas públicas, até porque é o local de participação popular, é o conselho, né? É o conselho que pode deliberar ou, em alguns casos, recomendar políticas públicas, direcionar políticas públicas, direcionar orçamento, e muitas vezes a gente vê que os conselhos muitas vezes não são contemplados, isso não por causa de formalização de convite, mas as pessoas não se interessam em participar, principalmente os membros da sociedade civil. Então nós temos Conselho de Patrimônio Cultural, nós temos Conselho de Saúde, nós temos Assistência Social, nós temos o de Meio Ambiente, e muitas vezes a gente vê que eles ficam bastante esvaziados, né, perdendo a oportunidade aí da população participar mais ativamente da vida pública da cidade. Lembrando que é fundamental a importância que todos exerçam a cidadania se a gente quer, né, construir um futuro diferente. E falando em futuro diferente, a gente acaba esbarrando invariavelmente na questão das crianças e adolescentes, e mais especificamente aqui em relação ao plano de atendimento às medidas socioeducativas em meio aberto, né? Acho que a construção desse plano desmistifica, né, um jargão popular de que o adolescente que comete um ato infracional, a ele nada acontece, né? Nós precisamos desmistificar, né, esse jargão, essa impressão que todos têm, porque isso não é verdade. O que é verdade é que as sanções aplicadas no lato sensu, são de outra natureza, né? Enquanto um adulto que comete uma infração penal, um crime, ele é sujeito a uma pena, o adolescente que comete essa mesma infração, aí, equiparado, crime com um ato infracional, ele está sujeito a uma medida socioeducativa. E por que é isso? Por que para o adulto é uma pena e para o adolescente é uma medida socioeducativa? É porque a nossa Constituição, né, e as nossas leis concebidas com base nessa mesma Constituição entendem que o adolescente é uma pessoa ainda em desenvolvimento, né, que seu caráter
caráter, né, que suas escolhas existenciais ainda não estão completamente definidas. Então, que esse adolescente então tem que se submeter a uma medida que o possibilite a formação aí desse caráter, lapidando esse caráter aí de forma que ela possa sair dessa linha da marginalidade e entrar aí na linha da legalidade, na linha da sociedade. Então, é um sinal, né, é um sinal claro de que a gente não pode perder as esperanças com os nossos adolescentes. E aí, quando a gente vive a realidade de Conceição, a gente tem muito claro que muitos adolescentes aqui hoje estão cometendo atos infracionais. Muita gente hoje começa a incluir o adolescente também dentro daquele grupo de risco, grupo de atenção. A gente notoriamente está escutando casos até de adolescentes próximos da nossa realidade, cometendo ato infracional, muito em função da droga, muito em função da profusão aí desse consumismo que existe hoje quando você liga uma televisão, quando você acessa um telefone celular, ou seja, o ter ele tem muito mais valor hoje em dia do que o ser, né? As pessoas estão muito preocupadas, não estão muito preocupadas na sua formação educacional, na sua formação familiar ou cidadã, mas sim no que ela pode mostrar que ela tem de bem material, e acaba que há uma grande distorção dos valores, e esse adolescente está migrando para a marginalidade, baseado em maus exemplos, e com isso a gente acaba tendo um aumento do cometimento de atos infracionais, e muitas vezes a resposta do Estado, através dessas medidas em meio aberto, elas não são tão eficazes, e agora, né, o plano vem preencher esse vácuo, né, de uma política pública formal, que possa dar resposta para esse adolescente que comete o ato infracional através das medidas em meio aberto. E então esse é um ponto fundamental que eu gostaria de ressaltar. E só para finalizar, nós também temos que ressaltar, porque a resposta do Estado, ela de certa forma, embora ela tenha um caráter de retomar esse adolescente que tem marginalidade, de ressocializá-lo, de introduzi-lo novamente, nos padrões sociais e legais da sociedade, esse plano ele foi um pouco além, ele tem um olhar mais preventivo também, né? Na medida em que ele é um plano também construído de uma forma multidisciplinar, né? Com vários olhares, né? Porque a gente não pode a gente não pode tratar apenas o adolescente sem causar as causas que o levaram a cometer aqueles atos infracionais. Então o plano também dá uma atenção especial, uma visão mais aprofundada nas questões da família, nas questões da assistência social e do meio que esse jovem está inserido, nas questões relacionadas também às políticas de saúde, educacional. Então tem que ser aí uma ferramenta, aí uma política pública importante para o nosso município, que a gente, vamos falar a gente com todos que estão aqui, tem muito orgulho de estar de alguma forma comentando e participando para que seja um ganho na sociedade mesmo de Conceição, e que a gente possa daqui a alguns anos ter orgulho aí de que nós conseguimos ou resgatar adolescentes que estavam inseridos aí no mundo do crime, ou que a gente consiga evitar que esses mesmos adolescentes entrem nesse mundo do crime, para que a gente possa construir a sociedade que todos desejamos. Obrigado a todos, desculpe ter alongado um pouquinho do tempo, mas acho que é importante aqui fazer esse comentário. Obrigado. Convidamos a excelentíssima senhora Ivete Ottoni Santa Bárbara Abreu, vice-prefeito de nosso município, para compor a mesa. Neste momento, ouviremos o ilustríssimo professor, doutor, senhor André Luiz Freitas Dias, coordenador do programa Polos de Cidadania do FMG. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, todas e todos,
Cumprimentar especificamente a senhora Paula Amorim, né, presidente do CMDCA, o promotor de justiça Marcelo Mata Machado Leite Pereira, também a senhora Beatriz Peixoto Madureira, secretária municipal de desenvolvimento, prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira, a senhora Ivete Ottoni Abreu, vice-prefeita, a senhora Isabel Pires, né, defensora pública aqui da comarca, e os demais presentes da mesa, e manifestar a satisfação do programa Polos, que o programa Polos de Cidadania é um programa de pesquisa, ensino e extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, que atua em prol da efetivação dos direitos humanos e em várias regiões do estado de Minas Gerais. Em 2014 nós fomos convidados, né, pelo Ministério Público de Minas Gerais para desenvolver um trabalho aqui em Conceição do Mato Dentro, e após, né, diversas reuniões, diversas vindas aqui a Conceição do Mato Dentro e diálogos com as comunidades, dois eixos fundamentais de trabalho foram definidos aqui para Conceição do Mato Dentro. O programa Polos Cidadania trabalharia pela efetivação dos direitos humanos em todos aqueles processos decorrentes dos conflitos socioambientais aqui presentes no município, e também trabalharia especificamente com a questão da garantia e proteção de direitos de crianças e adolescentes. Tema esse especificamente escolhido, né, pela comunidade aqui de Conceição, em uma reunião, né, que foi realizada no fórum da cidade. Eu gostaria só de enfatizar uma questão, que esse trabalho ele vem sendo realizado já há bastante tempo, salvo engano, você me corrige, Paula, desde maio do ano passado. Um trabalho árduo, de muito compromisso, muito empenho, especificamente do CMDCA, de todos os seus conselheiros. Essa fala do Dr. Marcelo, ela de fato é muito importante, porque são raros os exemplos, né? O programa Polos de Cidadania, nós temos atuado na formação de políticas públicas em todo o estado, dando uma assessoria técnica a diversos órgãos e diversas instituições, e é raro encontrar um conselho tão bem articulado, tão bem comprometido, empenhado como este aqui de Conceição do Mato Dentro. Então, eu parabenizo mais uma vez na figura da Paula, né, a sua presidente atual. Eu estou vendo aqui também o pastor Robson, né, que também foi uma figura muito importante nesse processo, assim como também outras pessoas aqui, né, que participaram e contribuíram, colaboraram para a realização desse trabalho. A cidadania simplesmente atuou numa assessoria técnica ao CMDCA, tendo em vista a expertise já acumulada ao longo dos seus, digamos, 22 anos de existência. Esse trabalho que será aqui exposto e debatido com vocês é fruto, é um produto do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar o Conselho, tá? Dizer da importância da participação dessas pessoas e da participação de toda a comunidade de Conceição do Mato Dentro nesse importante trabalho realizado. Provavelmente ainda, né, no nosso plano de trabalho aqui na cidade, provavelmente ainda colaboraremos, se assim, obviamente, formos demandados, para a construção de outros planos, né? Então eu gostaria mais uma vez de deixar aqui a minha satisfação por esse momento e pela realização desse importante trabalho. Muito obrigado.
Encerrando a abertura oficial, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira. Muito boa noite. Queria cumprimentar a Paula, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, cumprimentar o promotor de justiça, doutor Marcelo, o André, o vereador do Povo da Cidadania, o presidente da Câmara, o Marcos, o vice-prefeito Ivete, Nelson, o Wallace, o pastor Robson, que está presente dentro do Conselho. Dizer que, fazer um histórico aqui, pelo que eu estou percebendo, que o doutor Marcelo, em 2016, em novembro de 2016, entrou com um inquérito civil para que nós, município de Conceição do Mato Dentro, elaborasse o plano municipal de atendimento às medidas socioeducativas. Não é isso, doutor Marcelo? Queria mais ou menos contextualizar, né, que o grande divisor de águas com relação, né, à política pública de criança e adolescente se deu com o Estatuto da Criança e Adolescente, foi feito em 1990. Que antes disso, né, nós tínhamos apenas a figura do adolescente infrator, não um adolescente de direitos, uma figura que tinha direitos. Tudo começa com o Código de Menores, em 1927, depois revoga-se esse código, cria-se, que na verdade era um decreto-lei, em 1979 vem a lei, que revoga o Código de Menores, mas os menores continuavam na figura de delinquentes e infratores, e não sujeitos de direitos. O que muda essa concepção foi em 1990, que cria o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Federal 8069, que se inspira também na Constituição de 1988, no seu artigo 227, que cria os direitos, vamos dizer, a primeira vez que tem um olhar para esses menores sujeitos de direito e não infratores delinquentes. A partir daí, cria-se a Lei 12.594, que materializa toda essa boa intenção do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma carta de direitos, de cidadania, e que materializa como que esse Estatuto poderá ser implantado, como atingir tudo aquilo que está escrito na lei, que é o divisor de águas. O grande divisor de águas é o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990. Então, depois disso, tem a Lei 12.594 de 2012, que institui o sistema de atendimento a medidas socioeducativas. E aí, cria as responsabilidades, tanto para o Estado quanto para o município, de instituir o seu plano, o seu programa. E aí que há esse ato, digamos assim, e a necessidade de se implantar esse plano, desde 2012, que fica com responsabilidade dos municípios de criar o seu plano, e a Conceição ficou um pouco de tempo sem se articular para que isso pudesse ser feito. Tanto é que o promotor de justiça entra com uma ação, com um inquérito civil, para que o município implante seu plano. E aí nós temos todo um movimento, que acho que foi muito válido, com polos da cidadania, que veio aqui auxiliar de uma maneira singular, o trabalho do Polo da Cidadania, em articulação com o Conselho Municipal de Desenvolvimento, o CNDH, presidido pela Paula, um trabalho, tem que reconhecer o trabalho do pastor Robson ao longo desse período também, foi feita uma articulação, um trabalho intersetorial,
não foi uma coisa só desse conselho, mas houve o trabalho, né, e a integração com os demais setores. E acho que isso tudo, viu, Marcelo, foi benéfico, né? Essa ação que o Ministério Público, né, entrou para que o município fizesse o seu plano, a vinda do Povos da Cidadania para dar um suporte que também não teria, o município não teria. Então quero agradecer, em nome do município de Conceição do Mato Dentro, ao Povos da Cidadania, ao André, a toda a sua equipe, que eu tenho certeza que foi feito, foi um trabalho, né, um trabalho que a gente tem que se orgulhar, que vai ser apresentado. Mas, sobretudo, o foco, que foi, sobretudo, medidas não punitivas, mas de prevenção. Nós temos que trabalhar no sentido de evitar, né, essas ações, né, que hoje estão aí, né, os jovens infratores, meninos, mas dar perspectivas para eles, né, e preservar os direitos. Quero, mais uma vez, terminar minhas palavras, viu, Ivete? Você que tem um olhar super cuidadoso, né, atencioso, sempre está aí na linha de frente, junto com o Conselho Tutelar, com todas as áreas aí, né, que afetam a criança e adolescente. Eu quero terminar fazendo um agradecimento especial, né, ao Povos da Cidadania, à Paula, a todo o Conselho, ao promotor, doutor André, que foi quem, né, digamos assim, startou todo esse processo, que hoje se conclui com a apresentação do Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Então, parabéns, muito obrigado. Agradecemos a presença das autoridades e, neste momento, desfaz-se a mesa de honra. Convidamos agora a senhora Michele Tavares para darmos início à nossa pauta técnica com a apresentação do Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Boa noite. Boa noite. Então, conforme muito bem, né, esse plano foi feito, em novembro de 2016, a Promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro instaurou um inquérito civil, tem até um número dele ali, é o 0175-16000-2015-0, tendo como objetivo, né, acompanhar a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas no município de Conceição do Mato Dentro. Para a elaboração desse plano, foi estabelecida uma parceria, conforme o professor André ressaltou, em relação às questões técnicas, né, para a elaboração deste plano. Com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aqui no município de Conceição do Mato Dentro é o órgão responsável pela escrita de planos, projetos, programas de acordo com a Lei 2118 de 2015, que é a legislação mais recente que a gente tem aqui no município, voltada para a questão das crianças e dos adolescentes. É importante a gente ressaltar que o plano, né, hoje ele está muito voltado para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Só que é importante ressaltar que ele é um plano intersetorial e que para o sucesso da sua execução ele vai depender de uma articulação de todas as secretarias, saúde, educação, a própria Secretaria de Meio Ambiente, obras, né? Então, para a execução desse plano de uma forma exitosa, a gente precisa contar com todo o corpo de políticas públicas que hoje o município dispõe, né? Apesar de estar numa pasta específica, ele, como o prefeito falou, ele é um plano intersetorial. Prerrogativa legal prevista na Lei Federal 12.594, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é mais conhecido como SINASE. E o que ocorre?
ocorre, gente? O SINASE, né, ele é construído, né, em 2012, no sentido de dar um atendimento, né, qualificado, voltado para garantias de direitos de adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracional. E o que é esse ato infracional, né? É uma conduta que é prevista, né, como crime ou como uma contravenção penal no ECA, no artigo 103, isso. Para a elaboração, né, para a construção desse plano, foi formado um grupo de trabalho, né, que é o GT, que a gente deu o nome de Grupo de Trabalho do CMDCA, mas depois ele recebeu um apelido, né, Paulo, que é o GT do CMDCA. Houve reuniões periódicas para a elaboração desse plano e a gente fez a escolha por um recurso metodológico para poder fazer a escrita desse plano, que é um recurso metodológico que se chama modelo lógico, que muitas vezes, quando a gente fala o nome, parece uma coisa assim difícil, né? Mas a gente tentou fazer uma escolha pelo modelo mais simples para poder envolver o maior número de pessoas possível, né? Para, de fato, conseguirmos escrever esse plano municipal aqui para Conceição do Mato Dentro. Então, o modelo lógico, ele é um dos principais recursos que vem sido utilizado hoje, né? Tanto para planejamento, monitoramento e avaliação de intervenções, né? Seja projetos, programas ou até mesmo políticas públicas. E ele vem sendo utilizado também em todo o mundo. Então a gente trouxe também alguns exemplos ali que a ONU tem utilizado esse modelo enquanto um recurso, a União Europeia, a Fundação Kellogg e diversos outros. Então por isso também que a gente fez a opção por utilizar esse recurso do modelo lógico, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho também. Ele visa, gente, o modelo lógico, ele visa construir uma intervenção por meio de ações específicas. Então a gente faz uma escolha por ações específicas que visam resolver um problema, né, que já foi ali previamente identificado. E ele tem também uma estratégia participativa, simples, acessível, de fácil compreensão para todos os atores envolvidos ali naquela elaboração e também para o público em geral que está ali interessado em participar, em contribuir. Então, os objetivos do modelo lógico é esclarecer a racionalidade, né, de um plano, as relações causais ali que estão empregadas também na sua elaboração e construir também um entendimento comum entre os envolvidos sobre um problema. Então, assim, o que a gente observa no modelo lógico é que ter esse entendimento comum entre os diversos atores que estão ali envolvidos, isso é muito importante para a construção das ações, para a previsão dos objetivos, para a identificação de quais são os atores ali que vão contribuir nessa execução desse plano. Então isso a gente conseguiu aqui em Conceição a partir dessa utilização deste recurso metodológico. Então, para a elaboração do plano de atendimento às medidas socioeducativas, foram realizados 2 encontros de formação. Nesses encontros de formação, a gente teve o objetivo de nivelar o conhecimento do grupo, porque a gente sabe que no conselho tem muitas pessoas ali que representam, né, a parte técnica do município, muitos são trabalhadores, mas a gente sabe também que a gente tem a participação da população, né, da sociedade civil. Então, foi importante a gente fazer esses 2 encontros no sentido de formar mesmo o grupo que iria trabalhar com esse plano. Nós realizamos 22 reuniões para a elaboração desse plano. Elas aconteciam semanalmente, quinzenalmente, aqui. Aconteceu em vários locais, mas a gente fez muitas vezes a opção pela biblioteca pública, porque era um local que a gente conseguia reunir um número maior de participantes. E nós realizamos também 7 reuniões públicas, no sentido de descentralizar aquilo que estava sendo elaborado aqui na sede. Então a gente teve a oportunidade de ir na comunidade do Buraco, estou até vendo alguns representantes daqui da comunidade do Buraco, comunidade de Brejaúba, nós fomos também em Costa Sena, que são distritos mais distantes daqui da sede, e nós fizemos também a apresentação, né, do que a gente estava pensando, elaborando, e em alguns locais específicos de Conceição, que foi apontado como locais importantes pelo próprio Conselho Tutelar, pelo Conselho de Direitos, né, que são locais onde eles identificam, também os conselhos identificam que tem um maior número de atos infracionais ocorrendo. Tá? Então foi na Vila Caetano,
ali na região do Córrego Pereira, o bairro Matuzinho e teve mais um local, Vila São Francisco. Então foi esses locais. Falem todos, né, então? Bandeirinha. Isso. Já passou todas? Então tá. Então, coloca, por favor, no plano. Então agora eu vou tentar... Deixa eu só vir para trás. Tá dando para todo mundo ver? Todo mundo, quando fez o credenciamento aqui na chegada, recebeu o Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas. Como eu falei no começo, ele é simples, e aí eu vou falar um pouco como que a gente pensou nessa escrita desse plano. Ele foi dividido por eixos. Então a gente vai ver aqui embaixo, tem 3 eixos: o eixo registro, o eixo atendimento e o eixo monitoramento e avaliação. No eixo registro, por que a gente fez a escolha pelo eixo registro? Logo nas nossas primeiras reuniões, na discussão com o grupo, a gente identificou que a questão do registro, da memória, né, desse arquivo dos casos, o que é feito, como é feito, quem atendeu, ela acaba se perdendo ao longo do tempo. Então a gente identificou que a questão do registro é algo muito importante aqui em Conceição do Mato Dentro e que precisa ser melhor trabalhado. Então esse foi o nosso primeiro eixo que a gente pensou. Então a gente precisa aprimorar as formas de registro aqui de casos dentro do município. Então vocês vão ter um trabalho posterior em grupo e aí vocês vão ter a oportunidade de passar por cada eixo e identificar as ações que nós pensamos. E aí nós gostaríamos que vocês fizessem sugestões, críticas, podem também algumas dúvidas que surgirem ao longo para a gente poder ir tentando sanar aqui. Então, o outro eixo que a gente pensou foi o eixo atendimento. É o eixo que a gente vai tentar descrever propriamente como que vai ser o atendimento aqui em Conceição do Mato Dentro de um adolescente que cometeu ato infracional. Então a gente vai contar com ações na área da saúde, educação, assistência, cultura, esporte. Então no eixo atendimento está pensado tudo aquilo que a gente gostaria, né, que fosse feito, né, fosse oferecido ao adolescente que cometeu algum tipo de ato infracional, visando o seu processo de ressocialização. E a gente pensou também no plano, no eixo que ele está voltado para a questão do monitoramento e da avaliação das ações. Então esse também é um eixo extremamente importante, porque é onde vão ocorrer reuniões, né? E diversos atores serão convidados para essas reuniões, para a gente poder identificar se aquilo que a gente escreveu, que a gente pensou, de fato tem atendido a necessidade do município. Porque muitas vezes a gente, no plano das ideias, a gente coloca algumas coisas, mas que nem sempre elas representam de fato, quando a gente vai operacionalizar um plano, aquilo que o município realmente necessita. Então sempre a parte do monitoramento e da avaliação vai ser um momento para a gente poder aprimorar o nosso plano, aquilo que foi pensado. Tá certo? E a gente fez também uma representação. Na verdade, a gente elaborou 3 instrumentos. Tem um fluxo de atendimento, que é uma representação visual do plano, que vocês também receberam. Tem a representação do fluxograma das medidas socioeducativas, que foi o desenho mesmo que a gente foi desenvolvendo ao longo dos encontros do grupo de trabalho, do CNDCA. E a gente muda, por favor, Lucas, o terceiro. E a gente fez uma representação simplificada somente das medidas em meio aberto, porque o município de Conceição do Mato Dentro ele é responsável somente pelas medidas de prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, que são as medidas consideradas, né, conforme a legislação, as medidas de meio aberto, tá? Então o terceiro, eu acho que a ordem que foi entregue para vocês foi o fluxograma,
que é esse daqui, que é o mais completo, e a gente, né, o Cristiano até fez algumas considerações que ainda não foram incorporadas, viu, Cris? Mas elas serão. E aí nos grupos também, se você tiver oportunidade de ir fazendo esses questionamentos e tudo, vai ser ótimo. Tá? A representação do plano, que ele não pode ser chamado de fluxograma, porque ele não segue o modelo de um fluxograma, mas é a representação que a gente tem gostado mais. E a representação somente das medidas socioeducativas em meio aberto. Eu vou pedir o Lucas, porque a gente fez um videozinho curtinho, de 4 minutos, só para a gente poder também tentar transmitir um pouco de como que foi para essas pessoas que estavam envolvidas diretamente na construção do plano esse trabalho. E as expectativas também que a gente tem, né, para que ele esteja aí, de fato, à disposição, né, da população de Conceição do Mato Dentro. Só um momento, gente. De utilidade pública. Eu percebi assim que é uma coisa de suma importância, de grande relevância para o Conselho, porque a missão, a missão mesmo do Conselho é esta, né? Esse atendimento, e o nosso município até então não tinha esse plano, né? E eu acho que o trabalho, o desenvolvimento, a escrita desse plano, ele nos convida a um comprometimento maior, né, com a formação, com o acompanhamento, com a inserção, né, dessa criança, desse adolescente na comunidade. Então eu acho que o plano, ele abre essa possibilidade de uma efetivação de um trabalho mais ampliado na nossa cidade. Então, assim, eu participei assim com grande esperança que realmente alguma coisa nós vamos poder fazer enquanto comunidade. A partir de novembro de 2016, que a gente tem trabalhado assim diariamente mesmo, né, com o plano, reunindo semanalmente, buscando informações, mas a gente já começou a apresentar, né, esse plano. A gente começou pela zona rural, né? A gente está fazendo as audiências, as reuniões públicas, que a gente já fez na localidade de Costa Sena, Brejaúbas, Buraco. E durante essas visitas, a gente vê que no que a gente pensou na construção do plano, né, justamente por Conceição não oferecer ainda uma política, né, que acolhe essas crianças e essas famílias, a gente viu que essa carência que a gente pôde perceber durante a criação do plano. A gente viu também que todos os lugares que a gente foi, foi uma demanda que foi muito solicitada, né, pelo Conselho. A comunidade, todo mundo, né, falando dessa carência. Como presidente do Conselho de Direito da Criança e Adolescente, eu acompanhei aí o processo de construção do plano de medida socioeducativa. Então participei das reuniões e realmente vejo esse plano como um grande avanço, exatamente no momento em que Conceição do Mato Dentro está passando por essa mudança, aumentou essa demanda aí dos problemas relacionados à criança e adolescente. Então eu vejo a construção do plano como um grande avanço para o momento, e eu penso que Conceição do Mato Dentro precisa de coisas como esta, medidas como esta, ações como esta, que possam realmente dar diretrizes e organizar o trabalho aí da criança e do adolescente. Quando eu já entrei na secretaria, já estava sendo construído, né, pelo CMDK, né, o Conselho da Criança e Adolescente. Fomos convidados a participar. O desafio nosso é trabalhar a família, entendeu? Eu sou muito a família, porque eu vejo que esses arranjos, né, da criança, do adolescente em casa. Então, o nosso desafio é trabalhar a família, ver que ela tem essa obrigação, que ela tem que cuidar. Em relação ao plano, eu me senti até grandioso em estar participando, porque eu já fui um
beneficiado por esse projeto, né? Eu já cumpri medida socioeducativa aqui em Conceição do Mato Dentro, quando eu tinha 16 anos, e ajudou bem a mim e saber também que Conceição agora vai ter um projeto realmente voltado a essas pessoas que hoje são tão marginalizadas pela sociedade. Nunca a sociedade deve achar que o adolescente está perdido, porque sinceramente falaram isso de mim. Ah, é no salão, né? Todo mundo recebeu um crachá, né? Esse crachá ele tem um númerozinho atrás. Então a gente vai pedir para que vocês possam se organizar em grupo de trabalho de acordo com o número do crachá. Vão ser 3 grupos. Cada grupo ele vai ter um facilitador, mas nós vamos precisar organizar também um relator, porque após esse trabalho em grupo, a gente vai fazer um relato das discussões, do que a gente construiu, para todos aqui presentes, tá? Então eu vou pedir também para os conselheiros, a equipe do CREAS que está aqui presente, do CRAS, né, outras pessoas, né, que em outros momentos, né, Edileia, participaram também da política de assistência para poder contribuir com a gente nessa discussão, porque o nosso desejo é que possam surgir críticas, sugestões e que o nosso plano ele possa em alguma medida ser alterado para que ele possa de forma mais democrática e participativa contribuir aqui para essa política, né, de atendimento aos adolescentes autores de atos infracionais. Então vamos lá, gente. 1, 2, 3. A gente podia fazer o seguinte: um no fundo, um mais no meio e um aqui na frente. Um no fundo é o número 1 no fundo, número 2 no meio, número 3 na frente. Os últimos serão os primeiros, né, gente? Vamos deixar o número 3 aqui na frente. Pedimos aos grupos que retomem os seus trabalhos para que possamos apresentar a plenário os resultados realizados na discussão. Perigo, a água pega. Isso. Maria, Amália, só pedir para cada um vir sua cadeira. Mais pra frente. Não trabalhar. Por favor, peço que todos cheguem um pouco mais para frente, por gentileza.
Tenalha, representando o grupo 3. Boa noite. Então, gente, a gente representou o eixo 3, né? E a gente fez algumas considerações a respeito de cada eixo, sugestões, vamos dizer assim. No primeiro eixo, que era o registro, a gente sugeriu que aconteça, que a gente elabore um sistema unificado entre os equipamentos da assistência social de forma igualitária de acesso, facilitando discussões de caso e acompanhamentos. Ou seja, dentro dos equipamentos da assistência social, CRAS, o CREAS, o Bolsa Família, dentre os outros, que a gente consiga ter um acesso unificado, para que a gente saiba, por exemplo, no CREAS, se aquele caso, aquela família já foi atendida pelos outros equipamentos da assistência social. No eixo de atendimento, a gente teve duas sugestões. Uma que é verificar a possibilidade de acesso ao CIMAD, que é o diário digital, quem tem acesso hoje à educação, para acompanhar a vida escolar do infante. Então, ou seja, é através de um sistema que a família, o usuário, vamos dizer assim, a família, tanto a equipe da assistência social, possa ter acesso à frequência, né, desse aluno. No caso do aluno que está em cumprimento de medida socioeducativa. Como chama esse CIMAD? CIMAD, S-I-M-A-D, que é um diário digital. Está sendo implantado. E a segunda sugestão no eixo de atendimento é uma realização de mutirões em bairros mais vulneráveis, aqui da sede, nas zonas rurais, amplamente divulgado nas escolas, para a realização dos documentos pessoais, né? Porque a gente percebe que na medida socioeducativa, os meninos, a maioria deles não tem documento pessoal, identidade, CPF, né? A gente acha importante que isso seja extensivo a todos. Então, que ocorra também uma campanha de divulgação. E no eixo monitoramento e avaliação, a gente não fez nenhuma consideração. Obrigada. Chamamos agora o grupo 2. Com vocês, Cristiano Oliveira. Boa noite, pessoal. O nosso grupo está com algumas dúvidas aqui. O formulário de acompanhamento, ele poderia ser disponibilizado às escolas, né, no eixo registro. O livro de ocorrência das escolas, como aproveitá-lo, né, como ser aproveitado pela rede também. No eixo atendimento, houve a sugestão, né, embora já esteja sendo executado pelo município aí, houve sugestão para que o programa Comunidades Educadoras se articule também com a rede de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. No eixo monitoramento e avaliação, um dos colegas levantou aqui a seguinte dúvida: quais são, né, os comissários da infância e da juventude que atuam na comarca de Conceição do Mato Dentro, né? Então tem essa dúvida e a sugestão para que seja solicitada informações junto ao juiz aqui da Vale da Infância e da Juventude. Tá ok? Chamamos agora o grupo 1. Com vocês, Edileia Ures. Gente, boa noite. No grupo 1, no primeiro eixo do registro, são só sugestões mesmo. Naquela parte lá que fala no último, que é criar um formulário de acompanhamento pelas instituições, aí a sugestão é que esse formulário seja autoexplicativo, né, para facilitar o preenchimento pelas instituições. E aí foi sugerido também acrescentar a elaboração de um formulário interno para acompanhamento da família e para acompanhamento pela escola, de forma que seja possível cruzar os dados do comportamento do adolescente na escola, na instituição que está acolhendo e na família. Aí os responsáveis seriam o CREAS e as escolas, por esse novo instrumental assim, de acompanhamento. No eixo atendimento, na parte lá que fala que quando o adolescente ele faltar sem justificativa de 3 encontros, né, que tem que ser comunicado ao CREAS e ao Conselho, aí colocaram, eu acho que com a implementação do plano isso até vai acontecer, é que as
instituições elas têm um retorno de, ou seja, o menino está dentro, acho que é isso, né, Gabriela? Me corrija se eu estiver errado. O menino está fazendo acompanhamento, o adolescente está sendo acompanhado, não vai mais, aí comunica ao CREAS e ao conselho, e o conselho não dá o retorno para a instituição, se ele vai voltar, se ele vai cumprir em outro local. Então, é melhorar esse diálogo aí com todas as instituições envolvidas, aí eu acho que isso vai automaticamente acontecer. Foi colocar também a questão de dar um suporte maior para as escolas, para essa questão de registro e envio de informações referentes ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativa. Quando fala lá de que o CREAS, né, faça lá o PIA e tem muitas atribuições ao CREAS, aí colocaram a necessidade de ampliar tanto os recursos humanos como materiais da equipe do CREAS, para que o CREAS tenha mais capacidade mesmo de executar o plano com mais sucesso. Porque está muito focado na ação do CREAS. Tem outra aqui, que foi quando fala que os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa terão prioridade para estagiar nos órgãos públicos, aí e está sem definir o percentual, aí, né, a sugestão é que esse percentual seja definido, né, dos adolescentes que devem ser inseridos em programas de estágio e que eles sejam acompanhados, incluindo o nível de evolução, né, de eficiência, né, dentro do estágio que ele está executando, para poder ser inserido em algum programa de fomento e depois ele ser absorvido mesmo, para geração de emprego e renda, né? E na de acompanhamento, a gente está ok, mas aí o Edu sugeriu de aproveitar alguns sábados letivos que já tem normalmente no calendário escolar, para promover alguns encontros com as escolas, onde os alunos que estão cumprindo medida socioeducativa estudem, né, para alinhar aí com as escolas e dar esse suporte também para as escolas. E a referente ao comissariado de menor, na realidade foi colocado no grupo que ele não está ativado. Então era para ativar de novo essa questão do comissariado de menor aqui no município. Foi isso. Daremos início agora à manifestação da plenária. Ressaltamos que cada inscrito terá 3 minutos para fazer suas considerações. O primeiro inscrito é o senhor Valtemir Ribeiro. Boa noite a todos. Eu queria acrescentar aqui o seguinte. Hoje nós estamos falando sobre educação social, certo? Onde julgam muitos os jovens pelos seus atos, onde eles, pelos seus atos de infração na sociedade. Mas devemos lembrar também que nós também somos culpados. A partir do momento que nós temos responsabilidade e não cumprimos com elas. Foi um fato que aconteceu comigo. Onde eu tenho um filho de 8 anos, né, e ele participou de todo esse descaso, todo esse conflito, onde pode perceber que isso vai ficar pro resto da vida. E hoje ele não é aquele mesmo garoto, ele não tem a mesma simplicidade, ainda ele carrega toda aquela situação onde poderia ser evitado, né? Então, muitas vezes falam assim, por que tanta violência, né? E só perguntando, mas não sabemos onde sai. Não sabendo que não passa nada mais, nada menos que, infelizmente, do descaso. Que hoje em dia é fácil falar que, né, que a violência vem crescendo, hoje em dia é fácil falar que as crianças não pensam mais em educação, mas será que o nosso município, né, ele vem atuando mesmo? Estou falando em teoria, não, falo em prática. Será que ele vem dando atenção a... Porque tudo antes de acontecer, né, ele dá as dicas, né, dá os princípios, tudo tem o seu foco.
E acredito que se os nossos administradores mesmo, quando a gente pedir eles socorro e eles ouvissem mesmo, eu garanto que isso, né, seria amenizado ou às vezes até eliminado, né? Foi o fato que aconteceu comigo. E então, hoje em dia preocupa. Será que ele vai crescer um garoto como eu pretendia, né, que ele crescesse? Hoje em dia ele, né, não tem a casa o qual eu construí para ele, não tem os pertences o qual era essencial para a educação dele, graças à omissão, né, da nossa administração. Então, é interessante hoje, né? Eu queria até que ele estivesse aqui, o prefeito, a vice também, que isso aconteceu por 8 meses atrás, né? 8 ou 9 meses atrás, e até hoje não está resolvido. Beleza, e daqui 8 anos, se essa revolta não pode ser refletida a motivo desses casos, não? Gente, é isso aí que eu queria estar esclarecendo. Chamamos o senhor Wallace Aparecido. Boa noite, gente. Eu sou o Wallace, sou conselheiro tutelar aqui na cidade, né? Como já foi dito, mostrado ali. Infelizmente, gente, nós não temos que comemorar esse plano, não, sabe? Infelizmente, a gente tem que olhar onde que está o erro. Por que que o promotor pediu para que o município fizesse esse plano? Porque o erro está, na minha opinião, principalmente em mim, né, que faço parte do elo de defesa da criança e do adolescente, mas também do órgão público, que hoje, infelizmente, nossos adolescentes, as oportunidades que eles têm é bar ou droga. Infelizmente, Conceição hoje está voltada aqui à sede ou centro. Todas as audiências públicas que eu já participei, eu sempre falei, precisamos de políticas públicas para a juventude. Infelizmente, a nossa juventude está num precipício que, sinceramente, está sendo segura por um fio de nylon. E pelos dados que a gente tem do Conselho Tutelar, eu posso falar isso fielmente. Infelizmente, Conceição Mato Dentro está deixando a nossa juventude se perder. Infelizmente, Conceição do Mato Dentro não tem dado oportunidades para a nossa juventude. Seja ela ABB, começou a funcionar uma semana atrás. É um preventivo nosso, da nossa cidade. Infelizmente, está se perdendo. Muito disso também não é por virtude, né? A gente cobra do município, mas os pais também têm deixado muito a desejar. Os pais têm passado a responsabilidade dos filhos para a escola, para o Conselho Tutelar, para as entidades que hoje, né, onde era o antigo Terra Jovem, tem se passado a responsabilidade de educar, que é de casa, tem se passado isso para os coordenadores, para os profissionais. Como é que chama lá, Mário? O grupo de fortalecimento, né, que se criou agora. Então, os pais estão tendo tempo de mexer no celular, para ver a danada da novela das 9, mas não estão tendo tempo para sentar com seus filhos, escutar uma música com seu filho. Qual a última vez aqui, nós hoje, que somos pais responsáveis pelos nossos filhos, tivemos um diálogo com os nossos filhos? Então, a gente tem que cobrar do município, mas vamos fazer a parte da gente, porque, infelizmente, cobrar é fácil, né? Madre Teresa de Calcutá sempre falava, ajudar quem está longe é fácil, difícil ajudar quem está perto. E eu não vou estender muito também não. Até que eu tinha uns assuntos para falar, mas não vou estender muito não. Eu acho também que o município hoje, eu queria até que o Zé Fernando estivesse aqui, o município hoje precisa fortalecer mais o nosso preventivo. Aí falo para os nossos vereadores que estão presentes, Sidney, Rômulo Boy, que pode estar cobrando, nosso representante do Ministério Público, Cristiano. Não, ele não é, mas é o nosso representante, pode estar transportando, porque hoje a gente tem o CRES, que tem um psicólogo e
rapidinho, vou só finalizar. Hoje a gente tem o CRES que tem um psicólogo e um assistente social. Não tem veículo, tem uma demanda na cidade inteira e distritos. O veículo é cedido para eles 2 vezes por semana e nessas 2 vezes por semana, infelizmente, não dá para cumprir toda a demanda. Aí cabe a nós, como cidadãos de bem, pensar, é melhor criarmos planos como esse ou criar preventivos? Vamos pensar como pensava o nosso cavaquinho, né? Vamos ver que temos uma luz no fim do túnel e que essa luz pode ser acesa por nós. No mais, muito obrigado. Chamamos a senhora ou senhorita Giovana. Boa noite a todos. Eu vou falar bem breve mesmo. É como o Alan acabou de falar, né, que nós não precisamos criar planos para prevenir, né, que os jovens se convertam a maus caminhos, a caminhos do crime, né, mas planos para que eles já não estejam. E eu concordo plenamente com ele, com todos que aqui se manifestaram, e eu queria falar que eu creio que essa audiência, ela não deveria ser uma audiência pública sobre o Plano Municipal de Atendimento a medidas socioeducativas em aberto. Eu creio que essa audiência pública, ela deveria ser sobre o Plano Municipal de Atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, porque eu creio que Conceição, realmente, ela tem a cidade em si, eu creio assim, que a culpa não seja exatamente da justiça pública em defesa ao jovem, mas eu creio que uma coisa que vem muito de dentro dos nossos próprios lares. Eu creio que essa criança, ela cresce num lar socioeducativo já. Eu creio que ela não precisa de enfrentar lá fora medidas para que ela seja prevenida de cometer atos infracionários. E eu creio também que se não há, se já educa a criança constituída a não precisar cometer certos delitos, ela praticamente ela já sai desenvolvida da sua própria casa, já entendendo o que ela deve ou não fazer. Então eu creio também que isso deveria acompanhar famílias, acompanhar crianças, os adolescentes e principalmente a família, porque muitos pais também lá atrás não teve uma educação, né, privilegiada para que elas possam dar aos seus filhos. Então eu creio que toda essa programação, todo esse projeto, ele deveria ser voltado às crianças e não às medidas que podem ser socioeducacional para os mesmos. Convidamos o senhor Ednelson da Silva. Boa noite. Eu gostaria mesmo, só que em nome da Polícia Militar, né, no caso, o terceiro pelotão de Conceição, agradecer pelo convite aqui ao Conselho e, em nome do Tenente Raul, né, colocar o terceiro pelotão aí à disposição do Conselho, né, para que nós juntos possamos aí, de fato, fazer fluir, né, fazer que esse plano aí possa funcionar para resgatando aí nossos jovens, né, adolescentes, que no período atual a incidência é grande, né? A gente que está aí na vida diária, a Polícia Militar, no caso, é quem, infelizmente, né, bate de frente, né, desses menores aí, muitas vezes já na fase avançada, né? Porque quando a Polícia Militar chega a atuar com esses menores, é sinal que eles já estão em fase avançada, porque a polícia combate o crime, né? Então eles estão na fase de cometimento de crime. Então colocando o pelotão à disposição, né? Porque sozinho não dá para
vencer e juntos aí nós com certeza iremos estar resgatando nossos jovens aí, nossas crianças e salvando o futuro da nação, né? Muito obrigado e boa noite. Chamamos a última manifestante da noite, senhora Edileia Udes. Bom, gente, já rapidamente, né, o que eu queria falar, acho que já foi muito bem colocado até pelos jovens, né, que participaram aqui, isso é muito legal. É dizer assim que no início eu participei um pouco das primeiras reuniões antes de começar, essa questão do fortalecimento da rede foi unânime assim, e aí é legal que o programa está atendendo uma demanda que o município tem. Mas aí enfatizar que o plano é uma prerrogativa legal, mas mais do que uma exigência, né, é necessário mesmo aprofundar as políticas públicas voltadas à criança e adolescente aqui no município, que parte aí, sei lá, de um amplo diagnóstico, construção de um plano mesmo, que já foi muito bem colocado aí, tanto pelo Wallace quanto pelos outros manifestantes. Dizer também da necessidade de qualificar os serviços que são ofertados, dar um suporte às instituições. Acho um grande desafio desse plano a questão das instituições que vão acolher esses adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A gente sabe que tem uma resistência, eu pelo menos senti em algumas reuniões que eu participei, de quem vai receber, então é um desafio desse plano, mas o plano é o norte, né? Esse é focado na medida socioeducativa, e a Após aí já se colocou aqui à disposição hoje para dar um suporte em outros planos. Acho que o município, o CMDCA, tem que aproveitar aí esse suporte técnico, agradecer a Apolos, né, pela iniciativa e o suporte que tem dado, e dizer que a gente está sempre à disposição para contribuir com o que for possível. E a gente espera que o plano saia do papel, se efetivo e consiga transformar de fato a realidade aí dos nossos adolescentes. Obrigada. Nós estamos caminhando para o fim da nossa audiência e, diante do exposto, seguimos com as considerações finais e os encaminhamentos. Chamaremos a senhora Michele Tavares. Pessoal, a gente está fazendo a relatoria da ata, né? Tudo que foi colocado aqui foi registrado. A próxima reunião do GT do CMDCA, as questões que foram colocadas, as sugestões, vai ser debatida junto a esse grupo de trabalho, para que a gente possa identificar aquilo que é possível ser incorporado, né? E o que não for possível também, que as pessoas possam ter um retorno, né, do motivo dessa impossibilidade. E como a gente teve a lista de presença, o registro do e-mail, telefone, a gente vai fazer um esforço também para poder convidar vocês para participar dessa reunião, né? Que aí a gente faz essa finalização com os encaminhamentos que foram apresentados aqui por todos vocês. O Sadi está lembrando aqui também que a lista de presença, todos vocês assinaram, porque ela vai fazer parte também da ata que está sendo lavrada aqui. Isso. Quem não assinou a lista de presença pode procurar a Ana ou a Michele para fazer a assinatura, por favor. Porque ela vai constar, né, como faz parte de um inquérito civil, a gente tem que fazer toda a comprovação também. A gente tem prazo de uma semana para fazer a ata, mas não precisa correr atrás dessa ata. O Sadi está colocando esse resumo da ata e também um resumo público. Então nós vamos fazer essa tentativa de disponibilizar tanto no controle transparente, no site do programa POS, e fazer o pedido também para identificar se a gente pode fazer na página da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro. Que aí todo mundo vai ter acesso também ao material que foi produzido aqui na audiência. Gente, boa noite mais uma vez. Não vou me alongar muito por conta do adiantado da hora.
Mas assim, mais uma vez, eu só queria enfatizar a importância desse momento aqui que estamos vivenciando. É muito bom, é muito positivo vermos pessoas dispostas. Eu acho que cabe aqui um agradecimento a todos vocês, que saíram das suas casas, no dia de hoje, estão aqui até agora, contribuindo, colaborando com a construção desse plano, para que de fato ele possa ser um plano, Cris, um plano melhor, que possa atender de fato as necessidades do município. Eu acho que em nome do programa Polos de Cidadania, mais uma vez parabenizar todo o trabalho, todo o empenho, toda a dedicação do CNDCA e também agradecer vocês por esse empenho e por essa participação. Conforme a Michele colocou aqui, a gente vai fazer um esforço também para encaminhar para todos essa nova versão do plano, contando com as contribuições, os comentários, todas as questões aqui que foram debatidas. Tá? E mais uma vez, só para finalizar, eu acho que é importante que compreendamos que o plano, a partir de agora, com a elaboração do plano, nós a partir de agora temos um novo desafio, que é justamente a operacionalização desse plano. Porque se esse plano elaborado, ele não for implementado, se ele não for operacionalizado, e não só pelo município, mas por todos nós aqui, que assumimos esse compromisso de estarmos construindo esse plano, esse esforço ele vai de fato se perder. Então eu queria agradecer vocês pela presença até agora nesse momento aqui e mais uma vez convidá-los a continuar participando dessa construção, não só desse plano, especificamente das medidas socioeducativas, mas como vários aqui destacaram muito bem, de outros planos de atenção aos direitos das crianças e adolescentes que deverão também ser elaborados e implementados aqui em Conceição do Mato Dentro. Tá? Esse é o convite, então, que a gente faz a vocês, que continuem participando, que continuem também aceitando novos convites para a elaboração e implantação desses planos. Obrigado. Convidamos para fazer o encerramento da audiência pública a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, senhora Paula Maria Uti Jorge. Declaro encerrada a audiência pública sobre o Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, agradeço a participação e a colaboração de todos, em especial a irmã Inês de Almeida pela cessão do espaço do Ceform para a realização desse evento, o prefeito municipal pelo apoio, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social pelo engajamento na escrita do Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Boa noite a todos.